Vamos dar mais um minutinho, dois, porque tem pouca gente ainda. Nós estamos com 9 pessoas, né? Então, tem pouca gente ainda. Nós somos em 22. Estamos em 9, não tem nem metade da turma ainda. Se bem que tem umas pessoas que nunca apareceram, então eu nem sei quem são. Né? Bom, paciência. Paciência. É isso. Bom, vamos lá, né? Acho que vamos dar início aí. Conforme o pessoal vai chegando, a gente vai introduzindo as pessoas novas, né? Na aula. Respeitando quem chegou, né? Quem chega no horário, né? Que é legal. A gente vai começar. Bom, então, assim, ó, nas últimas 2 aulas, né? A gente falou sobre negociação e comunicação, certo? Então, esses conceitos, né, de comunicação e de negociação, eles são importantes no mundo, né, empresarial, eles são importantes para um empreendedor, né, na medida que ele tem sempre muitas negociações para fazer, né? E uma das negociações que são importantes, que permeia o dia a dia, né, de uma empresa, é a questão da grana, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, assim, ó, ou para iniciar uma empresa, né? Eu sei que tem pessoas aqui que já iniciaram aí a sua empresa, já estão trabalhando aí com o seu negócio, e tem outras que ainda não iniciaram, né? Quem não iniciou, se for iniciar, quando a gente inicia um negócio, a gente precisa de grana, certo? Um pouco de dinheiro, pelo menos, assim, ó, mesmo que seja assim, ó, com muito pouco dinheiro, mas a gente precisa, pelo menos um pouco de dinheiro para a gente conseguir abrir uma empresa. E muitas vezes, quando a gente já tem uma empresa funcionando, também tem situações em que a gente precisa de dinheiro, né? Precisa dar um aporte, sei lá, eu quero crescer, quero, sei lá, comprar mais, expandir a minha empresa, certo? Então, para expandir a empresa também precisa de dinheiro, né? E para isso a gente precisa de um pouco de negociação, né? A gente precisa entender um pouco de negociação, ter uma boa comunicação e também entender um pouco quais são como que a gente financia um negócio, quais são as formas, né, da gente financiar um negócio, da gente obter um empréstimo ou um financiamento, certo? Para que a gente consiga entender, por exemplo, assim, ó, eu quero tanto dinheiro para tal coisa, certo? Para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que queira empreender, queira montar uma empresa, precisa aprender muito sobre planejamento, por exemplo, né? E um dos planejamentos que vocês devem ter feito lá no curso básico, inclusive, né? Se faz um planejamento financeiro, né? A gente planeja lá quanto dinheiro vai precisar e tal, né? Para o negócio, né?
para abrir o negócio, quanto dinheiro precisa, quanto precisa de investimento, de capital de giro, né? Essas coisas todas. Isso a gente aprendeu lá no curso básico, né? Mas, muitas vezes, mesmo já tendo uma empresa funcionando, a gente precisa buscar dinheiro, né, em algum lugar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Sobre como buscar recursos, né? Buscar dinheiro para gente, para empresas. Beleza? Vamos lá, então. Bom, aqui a posição, então, da entrega de trabalhos dessa semana, tá? Ainda tem muito vermelhinho aqui, então, assim, quem não, não fez, coloca em dia que vai ser legal, né? Faz parte, né, de todo o aprendizado que a gente tem tido aí nesse curso. Beleza? Bom, vamos lá então. A gente falou já então negociação, gatilhos mentais, comunicação, e hoje a gente vai falar de dinheiro, né? De quando a gente precisa de recursos. Vamos falar assim, né? Recursos, porque como a gente vai ver aqui no andar da carruagem, financiamento e empréstimo são coisas diferentes, certo? Bom, quando a gente tem alguma dificuldade, né, financeira, o empresário, as imagens sumiram, mas ok, né? Fazer o quê? Quando a gente tem alguma dificuldade financeira, mesmo com a empresa já montada, é comum, né, a gente acreditar que a solução é solicitar um financiamento ou pegar um empréstimo, certo? Então, qual que é a diferença entre financiamento e empréstimo? Financiar alguma coisa é você buscar dinheiro para alguma coisa em específico, certo? Então, eu vou financiar o início da minha empresa, vou financiar as máquinas e equipamentos que eu vou precisar para montar minha empresa. Ou vou solicitar um financiamento de capital de giro, certo? Ou eu vou solicitar um financiamento para expansão, para comprar mais, para, sei lá, para modernizar, para comprar um software, né, para a empresa, certo? Então, e o empréstimo, né? No empréstimo já é um pouco diferente. O empréstimo é aquele dinheiro que você pega emprestado, né? Já diz aí, né, que é empréstimo. Você pega dinheiro emprestado numa instituição financeira, ou sei lá, de qualquer outra forma, e que você tem a liberdade de aplicar aonde você quiser, certo? Não tem uma finalidade específica. Quando a gente tem financiamento, a gente financia uma coisa específica. Vou financiar uma casa, um carro, máquinas novas, um sistema um sistema informatizado, né? Posso financiar várias coisas, certo? Mas o empréstimo já é diferente. Então, assim, ó, quando a gente quer alguma coisa, principalmente numa empresa, ao invés de empréstimo, é melhor pegar um financiamento, porque com um objetivo específico, às vezes você tem linhas de financiamento que têm um custo mais baixo. Então, é importante que, né, a gente tenha
isso bem em mente, né? Quando é financiamento e quando é empréstimo, certo? Mas antes da gente buscar um financiamento e buscar dinheiro, quando a gente diz buscar dinheiro, é buscar dinheiro, principalmente buscar dinheiro externo, né? É um bom começo a gente avaliar se realmente precisa de financiamento, certo? Então, é bom que quem já tem uma empresa e está querendo financiar ou pedir um empréstimo para expandir, tem que tomar cuidado com aquelas coisas, com os seus controles. Se a empresa tem depois caixa para pagar, entendeu? Então, é importante que tenha um controle de caixa, né? O controle das despesas, de tudo aquilo que você gasta, um controle daquilo que você ganha, né? Daquilo que você venda, um controle do que você tem para pagar. Ah, tem que pagar fornecedor, energia, telefone, sei lá, um monte de coisa, certo? Controle daquilo que você tem que receber, né, dos seus clientes, né? Ah, eu vendi a prazo, certo? Quando tu vende a prazo, é sempre importante a gente fazer essa conta, né? Quando a gente vai vender a prazo, certo? Tu tem que ver assim, ó, como é que tu pagou aquele produto. Por exemplo, assim, eu vou revender um produto qualquer. Vou revender canetas, tá? Vou revender canetas. Para revender, eu vou comprar canetas e vou vender pela internet, tá? E para eu vender as canetas, eu tenho que ter comprado, certo? Então, eu investi um dinheiro para comprar. Se eu comprei e paguei à vista e vendo a prazo, eu tenho que fazer essa conta, né? Porque daí eu tenho uma conta para o fornecedor para pagar e ainda não recebi do cliente. Então, é importante que quem tem um negócio, tem que aprender a fazer conta, né? Tem que aprender a fazer conta, não tem outro jeito, certo? Por outro lado, assim, ó, é ter o controle dos teus estoques também, né? Porque se eu estou vendendo, se eu tenho que repor o estoque, eu tenho que pensar que eu vou comprar de um fornecedor e eu tenho que pagar esse fornecedor, certo? Então, a vida de um empreendedor, a vida de um dono de uma empresa, é isso, né? Tem que lidar com essas coisas. Tem que controlar o dinheiro, tem que controlar aquilo que tem para pagar, tudo aquilo que tem para pagar e tudo aquilo que tem para receber também, certo? Então, antes da gente pedir dinheiro, a gente precisa conhecer bem direitinho as contas da empresa, né? E conhecer as contas significa, eu vou pegar dinheiro emprestado, certo? Vou pegar um empréstimo ou um financiamento e eu tenho como pagar. É a mesma coisa que vocês, estou trabalhando numa empresa, né? Estou trabalhando, eu ganho R$ 2.000 por mês, certo? Aí eu vou comprar um carro que custa 50 e eu vou pagar R$ 1.800 por mês do financiamento. Cara, sobra nada, né? Sobra R$ 200. E o resto das contas? Paga como? Né? Então, esse tipo de conta não é só quem é empresário também. A gente tem que aprender a vida adulta. Vocês ainda não chegaram bem lá, né? Na vida adulta, tem que aprender a fazer conta, né? Tem que gastar conforme ganha. Não pode gastar mais do que ganha. Você tem que fazer as suas contas do mês, né? Fazer as contas do mês, tudo que eu tenho para pagar e comparar com aquilo que eu tenho para receber, certo? Então, tanto quando a gente
tá trabalhando como empregado de uma empresa e tem um salário, mesmo assim eu tenho que saber distribuir as minhas contas e não fazer um investimento, por exemplo, eu vou comprar um carro, uma casa, se eu não tenho condições de pagar. E uma empresa não funciona diferente, né? Quando a gente vai fazer um financiamento, um empréstimo, tem que pensar que vai ter que pagar, certo? Que vai ter que pagar. Então, e buscar as melhores formas de financiar o seu negócio, né? De captar dinheiro, buscar as melhores formas, as formas mais baratas, né? De buscar os financiamentos ou empréstimos, né? Pensar muito bem e fazer a conta se a gente vai ter como pagar, certo? Esse é o básico, né, de um controle de gastos. Desculpa aí. Então, sempre que possível, né, um empresário deve evitar buscar recursos em instituições financeiras. Por quê? Porque as instituições financeiras, eles cobram juros, né? Então, então, por exemplo, assim, sei lá, eu vou pegar 5.000 reais, estou chutando aqui, né? Vou pegar 5.000 reais, mas no fundo eu vou pagar 6.500. Então, assim, ó, eu captei 5, mas eu pago 6.500 no total. Então, fazer essa conta de quanto que eu vou pagar, não só quanto a gente vai pagar por mês, e sim quanto que eu vou ter que pagar lá no final, e qual que é essa diferença, qual que é essa conta, né, que a gente tem para fazer, é bem importante. Então, todo empresário precisa saber fazer essa conta e saber negociar, por exemplo, com uma instituição financeira e buscar as formas mais baratas, né, para fazer os seus financiamentos e para pegar a grana, certo? Muitas vezes, assim, ó, para você fazendo, digamos assim, ó, faz um aumentozinho no preço, se eu quero crescer e investir em alguma coisa, ou negocio lá com meus fornecedores, porque assim, ó, sei lá, eu estou vendendo a prazo e estou comprando à vista. Negocio lá com o meu fornecedor, diz, olha, como eu vendo a prazo, eu vou comprar a prazo também, certo? Então, muitas vezes, essas negociações já te trazem um equilíbrio financeiro e te permitem fazer o teu investimento com recursos próprios, né? Se os negócios estão indo bem, né? Eu estou conseguindo ok, né? Mas eu queria ampliar, né? Para ampliar, eu não tenho recurso próprio. O ideal, o melhor, sempre é a gente fazer com recurso próprio. Por quê? Porque o recurso próprio não tem juros, né? Então, às vezes, assim, ó, na hora de expandir, às vezes é melhor você investir um tempo elaborando um bom projeto para buscar financiamentos mais atrativos do que simplesmente ir no banco e pedir um empréstimo. Que o empréstimo é aquela forma de você pegar o dinheiro e usar para quem quiser, né? E isso, só que essa modalidade, em geral, ela tem um custo financeiro, né? Tem juros mais altos do que você buscar financiamentos específicos ou linhas de crédito mais baratas, né? Claro que quando a gente pensa em expansão, né, da empresa, a gente normalmente quer. Quando eu penso em expandir, eu quero vender mais, ganhar mais, né?
Só que para eu saber se eu vou ganhar mais e se vale a pena o investimento, eu tenho que planejar, certo? Para tudo, para abrir uma empresa precisa planejar, para manter a empresa precisa planejar, para crescer a empresa tem que planejar, certo? Então, tudo depende de planejamento. E quando a gente busca dinheiro fora, ter um planejamento faz toda a diferença. Porque quando a gente planeja, a gente consegue entender se a gente vai ter condição de pagar ou não. Às vezes é melhor você reduzir um pouco o valor, né? Reduzir um pouco o seu projeto de expansão para ter condição de pagar a conta. Mas o mais importante de tudo, tenham um bom planejamento. Se não tiver um bom planejamento, a coisa não funciona muito bem. Mas, e como que a gente faz, né, para buscar um financiamento? Se eu estou precisando de dinheiro, se eu vou captar dinheiro para alguma coisa, tem 3 perguntas, né, que a gente precisa fazer sempre que a gente vai captar dinheiro, tá? Para que eu preciso o dinheiro, certo? Então, este recurso, eu vou pedir lá R$ 5.000, esses R$ 5.000 serão para comprar um equipamento, ok? Para comprar um computador, por exemplo, certo? Eu sei que tem computador que custa muito mais que isso, mas dá para comprar um bom computador com R$ 5.000, né? Eu vou pedir aí, eu preciso saber exatamente para que eu vou usar. Qual é o valor, né? O montante de dinheiro que eu vou precisar e como eu vou pagar. Quais são, por exemplo, assim, eu vou pagar em parcelas. Sei lá, eu faço um financiamento e peço para pagar isso em, sei lá, 12 meses, certo? Eu vou conseguir pagar, eu tenho essa sobra de caixa, eu consigo vender mais a ponto de sobrar dinheiro para eu pagar a parcela que eu tenho que pagar, né? Então, tem que saber fazer essas contas. Então, assim, ó, sempre perguntem, quando vocês forem buscar financiamento ou empréstimo, para quê, quanto eu vou buscar e como eu vou pagar. Tem que ter isso muito claro, né, para a gente não fazer bobagem, né, quando a gente vai buscar um financiamento. Ok? Então, tendo as respostas, né, para essas questões, você tem condições de negociar melhor com uma instituição financeira. Qual que é a linha de crédito? Então, por exemplo, assim, às vezes, dependendo para que você vai usar aquele dinheiro, tem linhas de crédito específicas, né? Para aquele... por exemplo, assim, tem linha de crédito específica para inovação, certo? Então, essas linhas de crédito específicas para inovação, elas são muito mais baratas, muito mais baratas. Tem umas, inclusive, que elas chega a ser assim, ó, por exemplo, que você não precisa nem devolver todo o capital, dependendo para que é. Só que, mas para isso eu tenho que fazer um projeto de inovação para apresentar lá, para buscar essa linha de crédito. Ora, mas não vale a pena? Às vezes vale a pena, né? Você fazer um projeto e buscar essas linhas de financiamento que você não vai precisar pagar a todo momento, certo? Então, não faz sentido, por exemplo, você financiar aquisição de equipamento com um recurso de curto prazo. Eu vou financiar um equipamento para pagar em 6 vezes. Caramba! Você nem começa, nem bota o equipamento em funcionamento, você precisa trazer o retorno,
Para você pagar, né? Você tem que ter o retorno primeiro. Então, isso também tem que ser visto com com lupa, tem que ser olhado isso com lupa, né? Para que a gente não comece, por exemplo, assim, paguei já todo o bem, todo o bem que eu financiei e não recebi nenhum retorno ainda. Não recebi porque não deu tempo. Então, você fez um mau financiamento, né? Não fez um bom financiamento. Porque você tem que prever isso. Quando é que esse recurso que eu vou captar vai me trazer mais dinheiro, né? Quando que ele vai começar a me trazer mais dinheiro? Para eu fazer a negociação já baseado nisso. Por isso que, de novo, planejar, né? Então, as principais fontes, né, de financiamento. Quando a gente está num estágio inicial, né, de desenvolvimento, como é o caso da maioria de vocês, né, ou não iniciou ainda, né, ou está pensando em iniciar, né, principalmente se a gente tem uma novidade, uma solução tecnológica importante, né? E tem alguns casos aí de vocês que são soluções inovadoras, né? Então, tem o investimento anjo e o investimento coletivo, as aceleradoras de startups e os fundos de investimento. São mais saudáveis, são mais baratos, né? São formas mais baratas da gente financiar um negócio, né? Eu preciso, a minha empresa, a minha ideia aí é um aplicativo, né? Mas eu não tenho dinheiro para desenvolver. Vai catar dinheiro, certo? Dá para catar dinheiro, né? A melhor forma é sempre usar capital próprio, porque o capital próprio ele não custa, não paga juros, né? Então, esse é o melhor forma de investimento é essa, né? É o capital próprio, que daí não precisa pagar juros, certo? Bom, também dá para traçar um plano, né, para economizar, certo? É igual a gente faz aí na nossa vida pessoal, né? Eu quero comprar um carro, então o que eu vou fazer? Vou fazer um planejamento, vou economizar dinheiro. Melhor forma, gente, da gente fazer quando a gente quer alguma coisa. Eu quero. Vamos, por exemplo, para o caso eu quero comprar um computador novo, né? Computador mais babadeiro. Economiza todo o dinheiro e compra à vista. Às vezes, a gente tendo o dinheiro para comprar, você consegue preços muito mais atrativos, certo? Muito mais atrativos do que se a gente compra isso a prazo, né? Então, o que o empresário pode fazer também é economizar dinheiro, certo? Economizar dinheiro para investir depois, certo? Mas é economizar mesmo. É tipo, eu reservo, faço um caixinha ali, né, de dinheiro e depois eu faço o investimento. Sempre que a gente usa capital próprio, é melhor, é mais barato, certo? É mais barato. Outro tipo, né, outra fonte de financiamento é a família, né? Família, dizem que é bem... É complicado, né? Em geral, né, os familiares não exigem garantias, não cobram juro e tal, né?
Mas tem que ter cautela para não estragar as relações pessoais, né? No caso de vocês, vocês podem muito bem fazer um investimento do tipo família, porque, sei lá, o pai vai apoiar, a mãe vai apoiar, a avó vai apoiar, né? Só cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre pode pensar que se eu for fazer um investimento e não der certo, eu perdi o dinheiro daquela pessoa, porque ela não exige garantia. Por exemplo, eu perdi o dinheiro todo da minha avó. Então, é, é bom ter cautela, né? Quando a gente vai usar o dinheiro da família. Mas no caso de vocês, usar o dinheiro do pai, da mãe, se eles estão dispostos, é sempre oferecer assim, ó, é a sociedade, né? Tá investindo o dinheiro, vira sócio. Isso é bom, né? Isso é legal. Se bem que a sociedade em família nem sempre funciona muito bem, né? Nem sempre funciona muito bem. Então, outra forma é ter um sócio investidor, certo? O sócio investidor é aquela pessoa que coloca dinheiro na sua empresa, mas, né? Mas ela fica com uma parte dela. Isso é um sócio investidor, certo? É uma forma boa de fazer. Por exemplo, esse pessoal que tem projeto de aplicativos, né? E que às vezes assim, ó, o meu projeto é um aplicativo, mas eu não sei desenvolver, né? Aí você pode pegar alguém, né, que tenha essa expertise e que vire teu sócio, para você não ter que gastar contratando um desenvolvedor, certo? Aí a pessoa desenvolve para você e fica teu sócio, certo? Você é dono da ideia, mas não sabe. Às vezes a gente tem uma ideia, mas não sabe como desenvolver ou como desenvolver um software, por exemplo, um aplicativo, fazer um aplicativo, né? Eu tenho a ideia, não sei como fazer. Busca alguém que saiba, certo? Essa é uma forma. E atrair um sócio investidor, né? Mas para a gente ter um sócio investidor, é bem importante assim, ó, um contrato bem feito, saber assim, ó, as responsabilidades, os direitos, as obrigações de cada um, né? É importante ficar bem definido, certo? Bem definido o que é para cada um, certo? O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é realmente o principal instrumento de financiamento de longo prazo para investimentos, né, de empresas, né? As taxas de juros do BNDES, elas são mais atrativas, né? E tem soluções de crédito específicas para determinados setores. Tem para o comércio, tem para serviços, tem para indústria, tem para o agronegócio, tem para negócios sociais, de infraestrutura. Então, assim, o BNDES é uma excelente forma de buscar recursos. Só que o BNDES, para você obter esses recursos, e como esses recursos têm linhas de financiamento, linhas de crédito bem específicas e com um custo baixo, com um custo mais baixo do que uma instituição financeira, né? É, é importante que você tenha um projeto, certo? Um projeto bem estruturado, dizendo exatamente o que você precisa, para que você precisa, quanto você precisa e como você vai pagar. As 3 perguntinhas, sempre, tá? Mas coloque isso tudo no seu projeto. Certo? BNDES é uma excelente. Só que, claro, eles não financiam qualquer coisa, né? Você precisa entrar aí com um projeto, claro, no BNDES. E eles vão exigir
você tem que ter também a sua empresa constituída, né? Eles não vão fazer um financiamento para uma empresa que ainda não existe, tá? Para isso existem outras linhas de financiamento. As subvenções são aquelas ofertas de crédito subsidiado, né? O subsidiado é para algumas aplicações e para alguns negócios específicos, que nem sempre você precisa devolver o dinheiro, certo? Que é tipo assim, é quando o governo está investindo em você, está subsidiando o teu negócio, né? Então, normalmente essas subvenções, né, elas são intermediadas por algumas agências de fomento, como o FINEP, o CNPq, né, quando é, sei lá, uma pesquisa científica. Então, às vezes, a pesquisa científica ela é totalmente financiada, né, pelo governo, totalmente financiada. Se bem que aqui no Brasil a gente não tem mais tido muita coisa, né? Mas tem muita pesquisa científica que, se você entra com um projeto, por exemplo, lá no CNPq, às vezes você tem o subsídio para fazer essa pesquisa, né? Sem ter que desenvolver, sem ter que desembolsar dinheiro. Mas, claro, para isso, você precisa ter um projeto, né? Normalmente, essas formas, elas são para pesquisa científica ou para uma inovação, certo? E, normalmente, isso existe um edital, né? Porque, poxa vida, né? Se alguém vai investir, se o governo, através de alguma entidade pública, for investir dinheiro numa empresa ou num projeto, numa inovação e etc., isso precisa estar muito bem claro, né? Precisa estar muito claro que tipo de retorno isso vai ter, por exemplo, para a sociedade, né? Se o governo está financiando, ele, em geral, não é para um objetivo particular de uma empresa, e sim que ele tenha aí um objetivo mais geral, né? Mais geral aí. Então, para isso, mas tem linhas de financiamento para isso também, para empresas mesmo. Opa! E tem o investimento coletivo, né? O crowdfunding, né? Que é uma forma de você fazer captação de recursos, né? Por meio de tem algumas plataformas eletrônicas que conectam, né, os empreendedores com investidores, né? Vou até dar uma olhadinha em uma delas aqui, que é a principal aqui no Brasil, né? Uma empresa, né, que representa, né, essa plataforma eletrônica que conecta, que faz conectar o investidor com o empreendedor. Então, ele é destinado principalmente àquelas empresas, às startups que têm altas taxas de crescimento num curto espaço de tempo, ele não exige garantias, né? E aqui no Brasil tem uma legislação, né, que limita a captação de recurso por investimento coletivo em 2,4 milhões. Então, não é para grandes investimentos, né? É para investimentos menores. Quando a gente fala mas diz assim, mas 2 milhões e 400 não é grande? Não, quando a gente trata de investimento em empresa, por exemplo, às vezes assim, sei lá, você vai comprar um equipamento que custa 1 milhão, uma máquina. Então, não é para investimentos muito, muito grandes isso, tá? Então, é para até, no máximo, 2,4 milhões. Mas a maioria
a maioria dos que usam essas plataformas, né, para buscar dinheiro, tem investimentos muito abaixo disso, né? Às vezes, assim, sei lá, a empresa está captando 5 mil, 10 mil, 50 mil, 15 mil, nunca é muito dinheiro isso, tá? Então, e claro, isso tem uma fiscalização, né? Porque também isso não pode ser uma forma. Por quê? Porque qual é que é o risco, né? Por que tem essa regulamentação e essa fiscalização? Porque há sempre aquele risco de ser uma pirâmide financeira, certo? De você. E isso é proibido, isso é ilegal, né? Então, sempre existe esse risco. Mas tem aí essas empresas, né, normalmente, que são já conhecidas, né? Tem várias empresas, né? Aqui no Brasil, né? Aqui a que mais tem, eu acho, né? Que mais circulam negócios é a Qatar.se, Catarse, né? Então é a que mais tem aqui no Brasil. Mas tem outras, né? Tem a Quicante, juntos.com.vc, né? Seria o Juntos com Você. Então, tem várias plataformas aí. Óbvio que, para você entra na plataforma, cria lá o teu projeto, cria as recompensas, né? Você tem que, sei lá, ter um sistema de recompensa, né? E sabe os vaquinha.com, né? Também é uma espécie de crowdfunding também, né? Que é uma forma de você captar dinheiro para uma causa. Então, nessas plataformas tem muito investimento coletivo, que é assim, para uma causa social e tal, né? Que são pessoas que apoiam um projeto, por exemplo, um projeto social de alimentação e não sei o quê, mas tem negócio também, certo? Tem negócio também, que você consegue achar, mas depende também de quais são as recompensas que você oferece. Dá uma olhadinha, tem a Qatar SE que dá para. Vamos dar uma olhadinha. Vou achar aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, é um exemplo, ó. Essa aqui é a plataforma, certo? Na verdade, assim, ó, se você quiser começar o seu projeto, ó, aqui tu começa o teu projeto, certo? Então tem lá um cadastro que você faz e tal. Mas olha só, esta empresa aqui, ó, é a Glitter Hertz, certo? Ele foi financiado em 12 horas de postagem. 12 horas de postagem já estava financiado. Quanto que eles estavam pedindo, ó? A meta deles era 2.750, certo? E eles já captaram 4.855. Então, eles já captaram bem mais do que estavam pedindo, né? E ainda tem 59 dias para captar esse dinheiro, certo? E o que é essa Glitter Hearts? É um RPG, é um jogo, né? De transformação mágica sobre trabalhar em equipe e proteger o mundo da destruição. Aqui, ó, tem toda a descrição do projeto, certo? Toda a descrição do projeto, que tu diz o que é, né? Eles colocam aqui imagens, o que é o sistema, né? O que os atributos para um personagem, né? Físico, mental, emocional, a sua persona, o místico, né?
Então, é como você cria os personagens, quer dizer, eles fazem toda uma descrição deste projeto, certo? Aí você entra lá, cria, ó, é um jogo, daí tem um livro, certo? Então, aqui, ó, tá tudo descrito. E as recompensas, aqui no ladinho, tem quais são as recompensas. Então, dependendo de quanto você investe, você tem recompensa, certo? Para R$ 60, esta opção de recompensa garante a pessoa apoiadora. O nome aparece lá como uma apoiadora, uma edição do livro, um pôster com arte exclusiva, um cupom para baixar o PDF do livro na loja de CHA, sem prazo de validade, e mais uma recompensa secreta, certo? Para R$ 10, seu nome aparece como apoiador e tem um crédito na loja com valor equivalente ao valor que você investiu, certo? Aqui para 20, né? R$ 20 ou mais. Então é isso, né, gente? Aqui tem tudo, quais são as recompensas, dependendo do quanto dinheiro você vai investir, certo? Tem as recompensas secretas. Às vezes a pessoa vai porque tem uma recompensa secreta aqui, ó. Vamos ver para R$ 230 ou mais o que que tem. O nome, a edição física, o cupom, pôster, né? Tabelas de consulta rápidas, uma ilustração e mais uma recompensa secreta, certo? Então, aqui tudo está definido, tudo está descrito, certo? Tudo descrito aqui para cada uma dessas recompensas. Então, claro, dependendo do quanto você consegue captar o público, você ganha a grana. Nesse caso aqui é um jogo, né? Que, pelo visto, conquistou bastante gente, né? Porque eles já estão com 176% dos recursos que eles tinham captado, certo? Então, é uma das formas da gente ter aí... Eita! Uma das formas é da gente captar dinheiro, certo? Voltando. Claro que, né, essas plataformas, elas levam uma parte daquilo que você capta, né? Dependendo da plataforma, e eles ficam com percentual. Claro, senão não teria sentido, né, eu manter uma plataforma para juntar pessoas e não ganhar nada com isso, certo? Não seria uma empresa rentável, não seria uma coisa boa, né? Mas existem várias. A Catarse, ela, o empresário que montou essa empresa é gaúcho, inclusive. É gaúcho. Né? E é uma das principais aqui no Brasil, nesse ramo, né? Então, vamos botar isso aqui. Porque não deu. Outras são aceleradoras de startups, né? Então, existem várias empresas que são aceleradoras de startups, que também, né, elas selecionam as empresas, né, que estão começando, que seria o caso de vocês, por exemplo, que estão começando para participarem de programas de aceleração. Então, tem lá uma rodada de negócios que você participa, né? Você participa
e pode arrumar um investimento, né? Então, esses programas, né, de acelerado. Inclusive, eu tinha um aluno de uma outra turma que a empresa dele, o negócio dele era uma aceleradora de startups, era conectar investidores com empresários, com empreendedores, certo? E é isso que faz a aceleradora. Diz assim, qual é a diferença do crowdfunding? O crowdfunding, você entra lá, coloca o seu projeto, aqui não. Aqui é uma rodada de negócio mesmo. Lá você pode botar uma coisa, sei lá, eu estou só captando dinheiro, sei lá, estou vendendo uma assinatura mensal. Até assim, ó, tem até canal do YouTube, livro, né? Lançamento de livro também, canal do YouTube, podcast, né? Que está pedindo, por exemplo, um valor mensal, né? Vende uma assinatura. Vou assinar aí um canal, vou participar como um apoiador, né? Então, aqui não, aqui são investidores mesmo, né? Investidores e em geral, essas aceleradoras, né, quando elas resolvem investir, ou quando alguém resolve investir num negócio, ele, em geral, tem o interesse de pegar uma participação, de ficar com uma participação acionária, de ter, sei lá, um percentual da empresa fica para eles, certo? E de não que você vá pagar para eles assim. Em geral, acontece assim. Então, é um pouco diferente do crowdfunding. E o investidor anjo, né? O investidor anjo. O investimento anjo são pessoas físicas que resolvem destinar parte do seu capital, né, para empresas, estágio de desenvolvimento, e que eu estou em validação, que é a maioria dos negócios de vocês. Então, investimento anjo é uma boa fonte de financiamento, né? Então, em geral, o valor fica ali entre 50 e 500 mil. Também não é para investimentos muito grandes, né? Aqui também, em geral, quando um investidor anjo contribui, certo? Ele vai pegar uma participação acionária. Então, normalmente, assim, o que acontece? O investidor anjo, ele olha para um assunto e diz, me interessei por essa ideia, eu aposto neste, neste negócio, mas eu quero uma participação, certo? Quero uma participação no negócio. Seria o caso dos jogos aí, né? Eu tenho um jogo, um aplicativo, não tem um desenvolvedor, acha um investidor anjo, né? Que fica com uma parte, mas que entra com a experiência dele para desenvolver ou para fazer alguma coisa. É uma boa forma de se investir. Os fundos de investimentos, né, são empresas, né, que têm recursos para aplicar em empresas inovadoras, mas que já tenham um negócio lucrativo. Então, essa aqui, os fundos de investimento são para empresas que já estão em funcionamento e que já têm um modelo de negócio que é lucrativo, certo? Isso aqui é assim, ó. Os cotistas do fundo, os fundos de investimento, eles têm como objetivo, né, investir, e eles buscam isso, né, empresas que sejam altamente lucrativas, certo? Que são muito lucrativas. E aí eles oferecem capital em troca de sociedade. Por quê? Porque tu percebe, por exemplo, que a empresa tem um potencial, né? Potencial de crescimento, aí eu ofereço dinheiro, mas eu quero uma participação acionária aí na tua empresa.
nesses fundos de investimentos, como assim, eu tenho um grupo de investidores, né, os cotistas do fundo, eles normalmente, quando investem em alguma coisa, eles botam alguém para cuidar aí do dinheiro no que está sendo investido. Por quê? Porque eles são, normalmente são pessoas que já têm muita experiência com financiamentos, né, com investimentos financeiros. Em geral é isso, pessoas que já têm muita experiência. E outras instituições financeiras, né? Bancos, aquelas financeiras, né? Tem umas empresas financeiras aí também, cooperativas, tipo Sicredi, né? Sicredi é uma cooperativa. O... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Mas tem outras, né? Que são tipo bancos cooperativos, né? E banco, certo? Em geral, essas instituições, elas têm soluções de crédito, mas a gente precisa, quando vai buscar dinheiro em uma instituição financeira, você precisa olhar muito bem os juros ou as taxas que eles cobram para te emprestar o dinheiro, né? E eles trabalham com curto prazo, longo prazo, né? E quando a gente vai fazer um financiamento, também tem que pensar muito bem se vai fazer um de curto prazo ou de longo prazo, certo? Curto prazo é aquele que você consegue pagar logo, né? Porque tu tem um retorno imediato, certo? Ah, eu vou. Desculpa aí. Por exemplo, assim, eu vou investir um dinheiro para comprar estoque. O retorno é rápido, certo? Porque eu vendo o estoque e eu ganho dinheiro imediatamente. Mas financiamentos de longo prazo, então tem que fazer para aquelas coisas que vão demorar para ter retorno financeiro, para ter retorno na empresa. A gente sempre tem que pensar que quando a gente pega dinheiro, tem que investir para que o retorno daquele investimento pague o próprio financiamento, certo? Se eu tenho que sacar dinheiro de outro lugar para pagar uma coisa que eu pedi emprestado, não faz o menor sentido. Né? Não faz sentido. Não faz sentido você pedir dinheiro emprestado para sua avó e depois pegar o dinheiro do seu pai para pagar a sua avó. Não faz muito sentido. Ou o contrário, certo? Se você pedir o dinheiro emprestado para aplicar em alguma coisa, faça essa coisa render o suficiente para pagar o empréstimo que você pegou, certo? Então, quando a gente vai fazer um financiamento, a gente precisa pensar se eu faço um financiamento de curto prazo ou de longo prazo. Em geral, os financiamentos de curto prazo são aqueles para capital de giro. Como a gente falou antes, estoque. Estoque é capital de giro, certo? Então, se eu vou pegar um financiamento para capital de giro, ele é de curto prazo. Por quê? Porque o retorno é imediato. Capital de giro é isso, né? O retorno é imediato. Agora, se eu vou fazer um investimento numa máquina, numa automação, sei lá eu o quê, se eu vou fazer um investimento, é melhor pegar um financiamento de longo prazo. Por quê? Porque, em geral, um investimento, ele demora para retornar. Por exemplo, vocês têm aí uma empresa, né? Uma empresa que está. Vocês fizeram lá um plano e não sei o quê, né? Vocês devem ter levantado lá quanto dinheiro vocês precisavam e também quanto tempo ia levar para pagar, né? Que é o retorno do investimento, certo? Quem mudou de negócio, né, agora para o segundo curso, deve ter feito isso também lá no início,
né, um levantamento de quanto dinheiro ia precisar, né, ou se mudou, ou se adaptou o negócio, ou se vai adaptar por causa da pandemia, né? Quanto dinheiro eu preciso para montar o meu negócio? Deve ter ali um levantamento. Vocês já devem ter feito isso, certo? Um levantamento de quanto dinheiro vocês vão precisar, tanto para investimento quanto para capital de giro, certo? Agora é importante a gente saber ou definir de que fonte que eu vou pegar, da onde que eu vou pegar esse dinheiro, certo? Qual é a fonte de financiamento? Ah, vou lá no Shark Tank, né, buscar dinheiro. Tem, né? Tem gente que vai lá para crescimento da empresa ou para montar, vai lá só com a ideia. A ideia, um plano, a cara e a coragem, certo? Bom, financiamentos de curto prazo, então. Então, em geral, né, as empresas recorrem a esses financiamentos para financiar a atividade, que é a compra, né, para pagar fornecedor, para fazer estoque, porque o que é, quando a gente monta uma empresa, tu tem que pensar assim, ó, em quanto tempo que eu vou começar a gastar, a ganhar dinheiro de verdade, né? Porque no início, imagina que você vai começar, vai, sei lá, comprar estoque. Eu gastei e não recebi ainda. Eu tenho que planejar qual é que é o tempo, né? É bom ter outra fonte de renda, né? É bom ter outra fonte de renda, porque eu preciso de um tempo para que uma empresa dê algum tipo de retorno. No início, em geral, a gente não tem retorno. Vocês podem falar com qualquer empresário, né, que começou aí o seu negócio. O início é sempre assim, você tem que ter um período aí que você tem que ter uma fonte, uma outra fonte de renda. Porque imagina que, sei lá, eu vou, sei lá, fabricar camisetas, né? Eu vou comprar os equipamentos, eu tenho que fazer um pequeno estoque para começar a vender. Só depois que eu começar a receber, aí eu ainda vou vender a prazo. Só depois que eu começar a receber é que eu vou conseguir ter um dinheirinho aqui para começar a pagar as contas. Até lá, eu tenho que ter dinheiro suficiente para manter a empresa sem receber. Sem receber. Certo? E às vezes o que você recebe não dá, não fecha a conta, né, para pagar todas as despesas. Mas o começo é assim, importante ter um bom planejamento para que a gente tenha esse tempo e que nesse tempo a gente comece a ter o retorno, né? Então, curto prazo é normalmente para capital de giro, certo? E sempre pensar se eu não posso fazer alguma outra ação e que eu possa utilizar os meus próprios recursos, sem ter que pegar dinheiro emprestado. Os de longo prazo, né? Eles normalmente são para investimentos, né? É máquina, equipamento, para um veículo, sei lá, eu vou fazer. Eu tenho um aluno do curso que ele tem uma empresa de teleentrega. No mínimo, ele vai ter que ter aí umas 2, 3 motos aí para fazer teleentrega, certo? Então, tem que comprar isso, né? Computador, né? Ah, sei lá, eu vou fazer um, um jogo. No mínimo, eu tenho que ter aí um computador. Preciso comprar um local para instalar, construir, ampliar, reformar, certo? Ou coisa parecida. Ah, fazer um escritório, que não tem escritório, né? Agora precisa fazer um escritório. É uma forma da gente também estar crescendo, né? Normalmente, quando a gente faz um financiamento de longo prazo, os custos são menores, certo? Mas também nesses investimentos de longo prazo, você vai financiar toda a montagem de uma empresa,
Normalmente, a instituição financeira, o banco, cooperativa, fundo de investimento, sei lá, né? Eles vão pedir uma garantia, certo? E são bem mais rigorosos aí até para conceder esses financiamentos, porque o risco é maior, né? Você tem mais risco. Sei lá, você paga as primeiras e depois não para de pagar, por exemplo. Você para de pagar o financiamento, daí é complicado, certo? Então, quando a gente faz um financiamento, é bom a gente se familiarizar com alguns termos, né? Que as instituições financeiras estão habituadas. Então, é bom que a gente conheça um pouco para que a gente não seja também ludibriado ou enganado, né? Quando a gente vai fazer um financiamento. Então, o primeiro deles é a contrapartida, né? Então, os financiamentos de longo prazo, em geral, né, exigem que você comprometa com uma parcela dos investimentos, certo? Que você se comprometa, por exemplo, a devolver, né, uma parcela desses investimentos, certo? O valor, claro, o valor de qual é a parcela de quanto é definido em caso a caso. O custo, né, da operação, quer dizer, as taxas de juros que são praticadas, né, encargos sociais, todas as taxas. Então, o custo total é aquele. Isso é bem importante, tá? Para qualquer coisa que a gente faça financiamento, não só para a empresa, como na vida também, quando eu vou comprar um carro, uma casa, sei lá, qualquer coisa que eu for financiar, é importante a gente ficar muito, muito de olho nas taxas, certo? E quanto que eu vou pagar de taxas, quanto de juros efetivamente eu vou pagar, certo? Eu gosto sempre de fazer a conta assim, ó, de quanto que eu recebo de dinheiro e quanto que eu vou ter que pagar lá no final, certo? Então, é bem legal a gente fazer essa conta para a gente saber. Muitas vezes, assim, ó, sei lá, você pega 5 e paga 9, né? O custo é altíssimo, é altíssimo. Então, não vale a pena. Não vale a pena você fazer uma linha de financiamento dessas, certo? O custo efetivo total, né? É a soma de tudo, de todos os encargos, todas as despesas, né, na operação de crédito, né? Normalmente assim, sei lá, eu tenho a taxa de banco, mas aí eu tenho que fazer um documento, um contrato, daí eu tenho taxa de cartório, taxa de registro, taxa de não sei o quê, certo? É bom a gente somar tudo, certo? Tudo o que a gente vai gastar para pegar aquele dinheiro, certo? Tudo que a gente precisa gastar. Se eu preciso fazer contratos e tal, e fazer registro de contrato e tal, tem custos, despesas, às vezes, sei lá, tem que botar um advogado para fazer um contrato ou para analisar, tudo isso custa. Tudo isso é dinheiro, né? Então, é importante que a gente se entenda. Os encargos, né? Os encargos são aqueles valores que as instituições cobram na contratação. É tarifa, comissão, impostos, um seguro, certo? Isso é importante a gente olhar quando vai pegar um financiamento, certo? E as garantias? O que a instituição está exigindo de garantia, né? Claro, quem empresta o dinheiro, emprestar dinheiro ou você financiar qualquer coisa que seja para outros é um negócio arriscado, certo? É um negócio arriscado.
Então, o que que acontece? As instituições financeiras, elas, em geral, exigem uma garantia, que pode ser, sei lá, um carro, um imóvel, sei lá, uma casa, um terreno, um sítio, certo? Um equipamento mesmo aí da empresa, né? Você pode dar como garantia, ou também algumas instituições exigem que você tenha um avalista. O que que é um avalista? Alguém sabe dizer o que que é um avalista? Alguém já ouviu falar em avalista? Ninguém? É, um avalista é um cara que é assim, ó. O avalista seria assim, ó, é a segunda pessoa de quem a instituição vai cobrar. Se você não pagar, por exemplo, né, a instituição financeira vai cobrar do seu avalista. Se você não paga, ele tem que pagar, certo? Isso é um avalista. É a pessoa que realmente avaliza aquela operação, né? Aquele financiamento, aquele valor. Então, muitas instituições financeiras, elas exigem, né, ao emprestar o dinheiro, que você tenha um avalista. E até assim, ó, até para você ter um avalista, eles fazem, por exemplo, uma exigência do que eles querem que esse avalista tenha. Por exemplo, ele tem que ter, sei lá, no mínimo 2 imóveis no nome dele. Por quê? Porque daí se o, se o avalista também não pagar, eles tomam o imóvel dele, né? Tomam o imóvel dele. É isso que acontece, certo? Então, se vocês forem convidados a serem avalistas, cuidado também, né? Porque se o carinha não pagar, você tem que pagar. É isso. Você se compromete com o pagamento. Caso a pessoa, né, o principal, não pague. Né? Então, ele tem que prometer, ele vai pagar a dívida se a empresa não fizer. Normalmente, quando uma instituição financeira exige uma garantia, essa garantia é normalmente maior do que o montante que ele vai emprestar. É assim, é assim. Eu vou emprestar 100 e você me dá em garantia um, um imóvel que custa 150, certo? É assim. Normalmente o valor é maior. Porque é importante a gente cuidar bastante quando a gente vai fazer um financiamento, né? Outra coisa importante de olhar são as taxas de juros, né? Que é o preço do dinheiro, né? Quanto custa esse dinheiro? Eu levo 5 e pago quanto? Certo? Com taxa de juro pré-fixada é aquela que você não tem mudança no valor das parcelas. Essa é melhor porque você sempre sabe na contratação o valor total ali do teu financiamento, certo? Quando você não tem taxa de juro pré-fixada e que ela vai mudando, né? Que tu consegue que seria a pós-fixada, fica mais difícil de você saber exatamente quanto que vai dar. Mas, por outro lado, se você pegar uma com taxa de juros pós-fixada, você tem taxas menores, né? Por que são taxas menores se ela é pós-fixada? Só que daí é mais arriscado também, né? É mais arriscado, porque se o cenário econômico for instável, você pode ter uma surpresa, você pode ter que pagar muito mais do que se você tivesse pego a pré-fixada, certo? Quando você tem uma economia muito estável, né? Muito estável,
é melhor você pegar a pós-fixada, porque daí, assim, você sabe que não muda muito. Mas aí vem uma pandemia, né, e muda tudo. Muda tudo na sua vida. E é dólar que sobe, é taxa que sobe, é juro que sobe, né? E o escambau, certo? Então, a verdade é que a gente nunca sabe. Mas quando a economia é estável mesmo, é melhor pegar a pós-fixada. E a pré-fixada, se o cenário não está muito estável, sim, porque daí você sabe que aquilo, independente do que aconteça no cenário econômico, as suas taxas não vão mudar. Os limites de crédito, né? O limite de crédito é o valor máximo que a instituição financeira pode te emprestar. Normalmente isso depende do porte da empresa, né? Então, sei lá, se é uma empresa que fatura 1 milhão por mês, ela tem um limite de crédito. Se é uma empresa que fatura 50 mil por mês, ela tem outro limite de crédito, certo? Então, normalmente isso tem a ver com o quanto de dinheiro que a empresa consegue arrecadar. Então, por quê? Porque eles estudam, claro, a sua capacidade de pagamento, certo? Você vai fazer, por exemplo, um financiamento que você vai ter que pagar, digamos assim, sei lá, 50 mil por mês e você fatura 60. É impossível, você não tem como pagar. Você não vai ter como pagar, certo? Então, o teu limite de crédito é definido com o tamanho da tua empresa e o quanto que você fatura, o quanto que você vende, o quanto que você prevê vender, né? Se é um financiamento para começar uma empresa. Existem muitos financiamentos específicos para iniciar, para abrir um negócio, certo? Mas o melhor de tudo é a gente começar com pouco dinheiro e depois ir aumentando, certo? Começa com pouco, começa pequeno e depois vai aumentando. Essa é a melhor forma. E o prazo de carência, isso é bem importante, tá? Prazo de carência. Nos financiamentos de longo prazo, prazo de carência é quanto tempo que você tem para começar a pagar, certo? Então, esse prazo de carência, você precisa fazer a conta bem certinho. Se você vai, sei lá, fazer uma inovação, né, para que quando você comece a pagar na data ou no prazo que você tem que começar a pagar o teu investimento, que você já tenha feito, que você já tenha, que isso já esteja implementado e já esteja dando retorno. A ideia é essa, é você sempre fazer um financiamento e começar a pagar depois que esse investimento já está dando retorno. Quando a gente começa uma empresa, é muito difícil você começar já com um retorno imediato. É muito difícil, certo? Muito difícil. Muitas empresas ficam aí, sei lá, um ano, né? Antes de começar a ter resultado positivo, certo? E, nossa, mas daí isso é ruim? Não, se você está bem planejado, pode não ser ruim. Porque quando a gente abre uma empresa, a gente tem que se preparar para um tempo, né? Qual que é o tempo que eu não vou ter retorno? Que eu só vou investir dinheiro sem ter retorno. Eu vou começar a vender, mas eu tenho as contas para pagar. Tem tudo para pagar, mas o negócio não dá. A gente tem que fazer essa conta. Mas com o tempo, né, aquelas contas, aqueles investimentos iniciais, a gente vai tu vai tendo mais retorno e a tua capacidade de pagamento também é maior. Então, é importante fazer essa conta. Tem que ter um bom planejamento.
para qualquer coisa, certo? Quando a gente for, se você for apresentar o seu projeto aí para um investimento e não souber exatamente esses termos aqui, não tiver um bom planejamento de quanto você precisa investir, no que você vai investir e qual que é o retorno que você pretende ter ali, difícil você conseguir aí um financiamento, ok? O prazo, né, do financiamento é até quando tu tem que terminar de pagar, certo? Quando você faz, principalmente no de longo prazo, tá? E esse prazo para o financiamento por exemplo, assim, ó, a data final. Quando é que eu vou terminar de pagar isso aqui? Porque você precisa estar planejado, porque daí, durante aquele período todo, você tem esta conta para pagar também. Depois que isso terminou esse prazo, certo? Você também tem que cuidar, por exemplo, com os financiamentos de longo prazo, para que, sei lá, quando eu termino de pagar, já está na hora de eu reinvestir, de fazer de novo. Daí, assim, ó, caramba, tchê, né? Você precisa ter retorno do investimento um pouco antes de você terminar de pagar, né? Precisa ter um pouco antes, né? Para que a gente consiga, para que o investimento todo consiga se pagar. Então, é importante ter. E, claro, o prazo final tem que contemplar o prazo de carência. Se eu tenho 6 meses de carência, por exemplo, eu vou ficar 6 meses, eu pego o dinheiro, por 6 meses eu não preciso, eu só começo a pagar daqui a 6 meses, certo? E eu tenho mais 3 anos para pagar. Ok, então o meu prazo do financiamento é 3 anos e meio, certo? Esse é o prazo total, com a carência mais o prazo de que eu vou realmente pagar, certo? E o principal, né, chamado principal, é o valor que a empresa recebe efetivamente. Muitas instituições, eles já, por exemplo, assim, você pede lá, eu pedi 10 mil reais, certo? Eu peço 10 mil reais e eles já descontam as taxas. Então, você efetivamente não recebe os 10 mil. Você, sei lá, vai receber 9, porque R$ 1.000 são as taxas aí do financiamento, né? Então, o valor que você toma, né? Que você toma, que você recebe, e o valor total que você vai pagar com todas as prestações, certo? É, em geral, maior do que o principal, óbvio, porque você vai pagar juros, né? Você vai pagar juros. Então, é sempre muito importante, gente, que a gente faça essa conta, certo? O quanto que eu captei, quanto dinheiro eu efetivamente recebi para investir, né? E quanto efetivamente eu estou pagando. Porque se eu pedir 10 e receber 9, não, eram 10. E depois mais, lá no fim das contas, eu vou chegar a pagar 15, certo? Então, eu recebi 9 e estou pagando 15. Essa é a diferença. Então, o valor de todas as prestações, ele com certeza é maior do que aquilo que você recebe por causa dos juros, dos encargos, das taxas e do custo todo aí da operação. Beleza, pessoal? Então, primeiro, você já levantou o montante necessário para iniciar o seu negócio? Aqui tem mais uma perguntinha lá no Classroom eu já corrigi. Eu não sei, tem alguma coisa que não salvou, porque faltam todas as imagens aqui. Então, me desculpe, mas lá no Classroom já tem, tá? Já está certo. Se você levantou o montante necessário para iniciar o seu negócio e se você já iniciou, né? Se você já iniciou, porque eu sei que tem gente que já está trabalhando, já iniciou aí o seu
o seu negócio, né? Quanto dinheiro investiu e onde buscou, tá? E segundo, como você pretende buscar o dinheiro necessário para sua empresa? Qual é a linha, né, que você vai usar? Sei lá, eu vou investir recursos próprios ou de família, beleza? É o recurso. Ou não, eu tenho que buscar um financiamento, tenho que buscar um sócio investidor, tenho que buscar um investidor anjo, certo? Então, dá uma olhadinha e vê ali qual é que é a forma que eu vou ter de buscar dinheiro para iniciar a empresa. E se você já começou, alternativas que você tenha de financiamento para crescer, para você escalar, a gente chama de escalar, né? Escalar a sua empresa para ter crescimento rápido, certo? Então, busquem uma forma e de que maneira vocês fariam, né, para crescimento da empresa. Beleza, pessoal? Tá entendido? Tudo entendido? Então, tá, pessoal, bora fazer aí. E eu vou ver o que que aconteceu aqui com o meu arquivo que não salvou as alterações. Mas beleza, ok, tem problemas, né? Vamos lá mesmo assim, saber o que aconteceu. Já vou colocar esses... Ai, meu santo Deus. Que beleza. Vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá?